Ok. Semana passada nós conversamos sobre o SUS, né? Vocês lembram? Hoje nós vamos conversar sobre a organização da política de saúde mental no Brasil. Oi, Rafael, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo e com você? Estou bem. Você está fazendo essa disciplina, Rafael? Então, professor, aqui é assim, eu sou do período noturno, né? Do grupo da Jennifer e do Flávio. Não sei se você lembra. Lembro. E como eu estou fazendo a DP de neuro e ela era no mesmo dia que a aula do senhor, a Sueli pediu para eu fazer essa matéria de manhã. Entendi. Então tá bom. Fica à vontade, tá? Tem material postado lá já. Professor, ele é a Oi, mesma Letícia. situação minha, da minha sala. Então dá esse apoio pro Rafael, tá, Letícia? Tá bom. Para que ele possa se dar uma Professor, lida no material, para que ele possa dar uma lida no material, para que ele possa ver o que já tem postado e o que a gente discutiu até aqui. Você faz essa gentileza, Letícia? Sim, depois eu passo para ele. Tá legal. Combinado, Rafa? Combinado, professor. Ótimo. Qualquer coisa você me avisa, tá? Se tiver alguma dificuldade. professor, Ok, então. Obrigado, viu? Imagina, que é isso. Oi, Fernanda. precisa colocar ele no grupo do WhatsApp? Eu acho que pode ser bom, né? Porque ele acompanha, né, o desenvolvimento aí da disciplina. Tá bom. Aí Se ele quiser. depois, se quiser, pode passar o número que a gente coloca. Tá bom, Rafa? Tá bom, professor. Antes de começar a aula, eu não quero atrapalhar, eu queria só tirar uma dúvida com você, pode ser? Claro. É que assim, como eu tive um acesso meio atrasado ao AVA, eu percebi lá, não só na sua matéria, eu me prejudiquei também na de neuro, que foi postado lá algumas perguntas, e quando eu fui responder, o questionário já tinha fechado. Eu consegui conversar com a Thalita e ela reabriu para mim essas perguntas e eu refiz ontem. Aí eu queria ver com você também se teria como acontecer a mesma coisa com a sua matéria, ou se essas perguntas eu já teria perdido, no caso da sua nota. Não, as atividades que são do AVA, eu não tenho controle sobre elas, né? Aquelas de pré-aula e pós-aula são atividades do AVA, eu não tenho controle. Agora, as atividades que são propostas aqui entre eu e a turma, essas sim, né? Foram as discussões, nós fizemos fórum sobre filmes, aí nós combinamos, não tem problema. Ah, beleza então, professor. Então depois eu te mando um e-mail ou uma mensagem no particular e a gente vê então. Tá bom, combinado. Valeu, campeão. Abraço, Rafa, fica à vontade. Bom, vamos lá. Legal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou fazendo a aula do celular. Olha que bacana, hein? Devo estar visualizando a minha tela. Aí, já estão visualizando aí, né? Organização da Política de Saúde Mental no SUS. Sim. Legal. Sim. Bom, nós semana passada conversamos sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. E como eu disse, vamos conversar hoje um pouquinho sobre a organização da política de saúde mental no SUS.
Tem uma frase aqui da Nise da Silveira. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Bacana essa frase dela, né? Bacana mesmo, professor. Bom, vamos lembrar, eu acredito que vocês devam lembrar, o Rafa já vai se inteirando aí. Tem um psiquiatra chamado Franco Basaglia que inspirou os seus princípios, preceitos, conceitos sobre as atividades em psiquiatria, inspiraram muito a reforma psiquiátrica no Brasil. E essa reforma nós vimos que foi e é decorrente de muita luta, de movimentos de trabalhadores da saúde mental, de familiares, de usuários da saúde mental. E um dos objetivos da reforma, ou daquilo que chamamos de reforma psiquiátrica, é ir substituindo aos poucos os leitos em hospitais psiquiátricos por aquilo que nós chamamos de serviços substitutivos, como os CAPs, que a gente vai conversar hoje. A concepção, talvez principal, eu diria, é que o tratamento da saúde ou na saúde mental, ele acontece na sociedade, buscando uma reintegração do sujeito ao meio social no qual ele outrora estava inserido. Ou seja, se antes as pessoas chamadas, entre aspas, de loucos, de perturbados mentalmente, eram aprisionadas, trancafiadas em hospitais, que eram os hospitais psiquiátricos, os manicômios, a partir das concepções do Franco Basaglia, busca-se a reinserção social e familiar desse sujeito como uma forma de tratamento. E nesse sentido, a gente fala de serviços substitutivos no nosso país, dentro da Política Nacional de Saúde Mental. A gente viu e tem conversado aí ao longo das nossas aulas que a reforma psiquiátrica ela é composta por uma história de muita luta, né? Como eu disse, de muitos movimentos. Teve início no final da década de 1970, mas podemos dizer que até hoje, de fato, ela não está consolidada. Olha, a reforma psiquiátrica brasileira se iniciou no final da década de 1970, mas nós podemos afirmar que até hoje, 2020, ela não está consolidada. Ou seja, ainda há muito o que se caminhar, ainda há muito o que se lutar, ainda há muito o que se buscar quando nós falamos de tratamento para ou na saúde mental. Em 1989, o deputado Paulo Delgado, ele propôs um projeto de lei que começou a tramitar naquele ano, de 89, e só foi aprovado em 2001. E esse projeto do Paulo Delgado é um projeto importante dentro da reforma psiquiátrica, o de número 3.657, porque ele começa a disparar movimentos e ações que
contribuíram e que estão ainda contribuindo para a reforma psiquiátrica. Entre eles, o fechamento do Hospital Psiquiátrico Anchieta, em Santos. E a partir do fechamento desse hospital, propostas ou novas propostas começam a ser concebidas e praticadas com as pessoas em sofrimento mental. A partir do ano de 1992, e a gente está relembrando, na verdade, né, esses pontos aqui, ainda inspirados pelo projeto de lei do deputado Paulo Delgado, outras legislações começam a ser aprovadas que vão contribuindo para os princípios que norteiam a reforma psiquiátrica. Entre eles, a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. E de esta que chamada de substitutiva, no sentido de que não mais existam aquelas internações por longo período de tempo, em manicômios, aquela estrutura manicomial de segregação, de violência, mas sim um tratamento que busca a reinserção social e familiar da pessoa em sofrimento psíquico. Normas federais começam a entrar em vigor e regulamentar a implantação desses serviços de atenção diária. E essas normas vão dar fundamento legal para os primeiros CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, os chamados NAPs, que são os Núcleos de Atenção Psicossocial, os hospitais-dia, entre outros serviços e regulamentações de atenção à saúde mental. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, vamos lá. Vamos relembrar, gente, rapidamente aqui, que o Sistema Único de Saúde no nosso país, ele é uma conquista, né, do povo brasileiro. Foi garantido pela Constituição Federal de 1988 e previsto lá no seu artigo 96, e no ano de 1990 ele entra em vigor através da Lei 8.080. É um sistema único que a gente conversou em aula anterior, talvez um dos melhores do mundo, pelo menos é o que mais atende pessoas no mundo, 190 milhões de pessoas, enfim, uma estimativa. E grande parte dessas pessoas dependem exclusivamente do serviço do Sistema Único de Saúde. Nós conversamos também anteriormente que pessoas no nosso país que possuem convênio muitas vezes buscam serviços no SUS, porque lá encontram esse suporte, muitas vezes um suporte, um serviço que não encontram em seus próprios convênios. Tamanho é a importância do Sistema Único de Saúde no nosso país. E ele é dividido, nós não falamos, né, na semana passada, mas o Sistema Único de Saúde ele é dividido em níveis de atenção. Nós temos a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Dentro da atenção primária, a gente vai ter equipamentos de saúde, tais quais as UBSs, as unidades básicas de saúde, que estão fixadas nos bairros, lá no seu território, facilitando, proporcionando o acesso, a universalidade, lembram? A equidade, a regionalização.
E essas unidades básicas de saúde, elas possuem, né, e fazem parte ali das suas atividades, os agentes comunitários de saúde, que são aquelas pessoas, profissionais importantíssimos para esse sistema de saúde, que vão muitas vezes às residências, que fazem um mapeamento da população ao redor da UBS. A equipe de saúde da família e os núcleos e o núcleo de apoio à saúde da família. Falaremos aí posteriormente sobre isso. Dizem que chamam, né, a UBS, a atenção primária, como a porta de entrada para o SUS, porque a grande maioria dos serviços oferecidos e desenvolvidos no SUS iniciam-se lá nesse primeiro contato que a pessoa tem com a UBS. A pessoa se desloca até a UBS com uma queixa e a partir daí o seu tratamento, os seus encaminhamentos, referências e contra-referências começam a acontecer. O segundo nível é a atenção primária, que é formada pelos serviços especializados, né? Nível ambulatorial, hospitalar, se há uma necessidade um pouquinho mais complexa, intermediária entre a atenção primária e a atenção terciária, nós vamos chamar de atenção secundária. Exames que são realizados, que muitas vezes o médico ou o profissional lá da UBS solicitou, a pessoa é encaminhada para um hospital, para uma clínica, para a realização de um determinado exame ambulatorial. E aqui dentro da atenção secundária, nós temos também os equipamentos de atendimento de urgência e emergência, o SAMU, as UPAs, unidades de pronto atendimento, que estão aqui dentro da atenção secundária. E por fim, nós temos a atenção terciária, que são os atendimentos de alta complexidade, que vão demandar procedimentos que envolvem alta tecnologia, alto custo, como exemplo a oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, um parto de alto risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, as diálises, otologia, e todo o tratamento que requer e exige um atendimento de alta complexidade. Estão lá compreendidos dentro da atenção terciária. Esses tratamentos vão acontecer normalmente nos hospitais regionais. Bom, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Perguntas? Comentários? Sim, não? Tranquilo, professor, tranquilo. Apenas um comentário. Claro. É o senhor que prepara as provas? Sim, mas entendi o comentário. Não, porque eu achei interessante para a prova essas atenção primária e terciária. Então, Rosana, vamos conversar na nossa prova justamente sobre esses conteúdos que nós estamos conversando aqui, viu? Achei interessante. E já é semana que vem, né? Isso, por isso que eu estou perguntando. Mas eu disse era sobre o conteúdo mesmo, mas não tem problema. Falaria da prova mais próximo do final, mas não tem problema. Eu volto lá no final falar sobre a prova, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou relembrando, né, e tocando nesses níveis de atenção sobre o SUS, para nós continuarmos pensando aqui da política, da organização da política de saúde mental no nosso país. Lembra que nós estamos falando que a reforma psiquiátrica é composta por muita luta, por muita
composta por movimentos que foram proporcionando ao longo do tempo transformações que perpassaram pela legislação e que nós podemos entender que a reforma psiquiátrica ainda não está consolidada no nosso país. Em 1999, um caso emblemático é o caso chamado Damião Ximenes. O Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos por violação nos direitos humanos. No dia 4 de outubro de 1999, o Damião foi espancado na Casa de Repouso Guararapes, única clínica psiquiátrica credenciada ao Sistema Único de Saúde, em Sobral. 3 dias antes, dia 1º de outubro, ele foi internado com um quadro de depressão grave. E após ser espancado, veio a falecer. Bom, esse caso ele é emblemático e nós mencionamos ele porque foi a primeira condenação do Brasil e a condenação ela só aconteceu 10 anos depois desse acontecimento, mas o fato é que o Brasil não ficou impune. Muitas outras vítimas foram produzidas pelo sistema manicomial brasileiro. Muitas outras pessoas foram mortas, foram violentadas, foram segregadas, foram afastadas do convívio familiar. Mas casos como esse tornaram-se emblemáticos. Esse, no caso, por causa da condenação do Brasil pela violação dos direitos humanos. E um evento como esse, ele implica em mudanças, né? Ou pelo menos em exigências para que mudanças sejam realizadas. Em 2001, a Lei 10.216, ela é promulgada no nosso país. E essa lei também é uma lei importantíssima quando nós falamos da política de saúde mental. Ela tramitou por 12 anos, teve algumas alterações no seu projeto inicial, mas ela é um marco histórico no processo da reforma psiquiátrica, que, como a gente tem falado, até hoje não está consolidado. E a Lei 10.216, ela dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. No seguinte sentido, substituição dos leitos psiquiátricos por serviços que possam proporcionar a reintegração social e familiar do sujeito. Bom, eu trouxe alguns incisos aqui do artigo 2º para a gente comentar tamanha a importância dessa lei para a saúde mental no nosso país. E no que diz respeito aos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, para qualquer pessoa, a Lei 10.216 vai prever esses direitos. Eu peço licença para ler esses incisos aqui. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades. Ser tratada são direitos, tá bom? Com humanidade e respeito, no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, pela inserção no trabalho, pela inserção na comunidade, e não mais no afastamento, e não mais na internação, percebem? Ser protegida, a pessoa deve ser protegida contra qualquer forma
de abuso e de exploração. A pessoa precisa ter garantia de sigilo nas informações prestadas. A pessoa precisa ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Veja que ela menciona a necessidade, quando for o caso, da hospitalização. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. A pessoa tem direito de ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, e eu peço licença para fazer um parênteses aqui com vocês. Em muitas comunidades terapêuticas que se propõem ao tratamento de dependência química, as pessoas que são lá internadas são impedidas, muitas vezes, de se comunicarem com suas famílias por um determinado número de dias, de meses, às vezes. Que contraria, né, essa lei que é um marco na reforma psiquiátrica do nosso país, e como é importante que você, psicóloga e psicólogo, saiba disso. A pessoa também tem o direito de receber o maior número de informações a respeito de sua doença, de seu tratamento. Ela tem direito de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. E aqui o inciso 9 fala dos equipamentos substitutivos, né? Ela tem direito de ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Vamos lá. Importante nós lembrarmos que quando nós falamos sobre saúde mental, é mais correto, né, e mais adequado, mais pertinente, enfim, que nós nos refiramos à pessoa como um sujeito em sofrimento psíquico. A pessoa em sofrimento psíquico importante, ou em alto sofrimento psíquico. E evitemos, ou melhor dizendo, não utilizemos o termo portador de doença mental. Portar faz menção a um fardo, né? Aquele que carrega consigo, aquele que vai carregar essa doença mental. E o sofrimento psíquico, o sujeito em sofrimento psíquico, ele tem um caráter, faz referência a uma situação transitória. Eu estou em sofrimento psíquico nesse momento, mas após o tratamento eu deixo de estar em sofrimento psíquico. Lembrando, né, naquela concepção de humanização das nossas propostas de tratamento, o sujeito não é a doença, ele está em sofrimento. Nós vamos olhar para a pessoa e não para a sua doença. Olhar para o sujeito e não para o seu diagnóstico. Isso é um ponto muito importante para nós profissionais de saúde mental, tá bom? Oi? Por que não portador? Eu não entendi. Porque o portador, no caso da saúde mental, é como se ele portasse aquela doença, ô Fê. E o portador de deficiência? A gente entra numa... Cabeça. Oi? Agora veio isso na minha cabeça. Então também não. Não, eu prefiro evitar, mas também quando a gente fala da deficiência, talvez a gente fala de uma deficiência permanente, da deficiência física, né? Isso. Mas mesmo assim, eu prefiro evitar esse termo portador e falar uma pessoa com deficiência física, por exemplo, né? Entendi. Mas uma deficiência física não proporciona incapacitação, né? Você sabe muito bem disso. A pessoa
vai fazer suas atividades como todas as outras, olhando para suas limitações, mas ela tem suas capacitações aí para fazer todas as suas atividades, né? Entendi. Obrigada. No caso da doença mental, essa concepção de se evitar esse termo portador é para que a gente evite a rotulação, sabe? A ideia de que, entre aspas, ele é louco e ele porta essa doença e como assim? Vai ser sempre assim, sabe? E não vai ser sempre assim, né? Ele está em sofrimento psíquico, mas independente do seu diagnóstico, independente do seu transtorno, ele vai ser tratado, vai ser acompanhado, ele vai encontrar recursos, mesmo que haja algum tipo de limitação, para viver tão bem como qualquer outra pessoa, para desenvolver as atividades como qualquer outra pessoa, para ser reinserido na sociedade, no trabalho, na família, mesmo com este ou com aquele diagnóstico, sabe? Uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, se não tratada, se não acompanhada adequadamente, ela pode permanecer em sofrimento psíquico intenso. Mas com o devido tratamento, claro, há suas limitações, mas com o devido tratamento, nós vamos procurar instrumentalizar esse indivíduo, esse sujeito, para que ele busque e tenha maior qualidade de vida possível dentro daquele contexto. Agora, quando eu posso me referir assim, né, a portador de esquizofrenia, né, de doença mental, já estou rotulando a pessoa como que se aquilo fosse antes da pessoa vem a doença, sabe? Bom, oi Mari, tá com a mão levantada, diga. Bom, a Lei 10.216, ela prevê a diminuição progressiva dos leitos psiquiátricos, mas fala daqueles equipamentos substitutivos, né? Mas ela também cita, né, a internação, mas que esta somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E a internação somente acontecerá mediante um laudo médico e que os seus motivos sejam explicitados e que essa internação ela tenha clareza do porquê está acontecendo. E mesmo observando todos esses critérios, é vedada, proibida a internação em instituições com características asilares, em manicômios, em hospitais psiquiátricos, sabe? 3 tipos de internações que a Lei 10.216 prevê: a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. Eu tenho elas aqui para a gente ver cada uma delas. E é importantíssimo também, viu? Que provavelmente você vai se deparar com esses termos. A internação voluntária, prevista na Lei 10.216, é quando a pessoa aceita ou quando ela solicita
ou quando o profissional entende que há necessidade, ela concorda com esta medida de internação. É a chamada voluntária. Porém, de acordo com a legislação, com a Lei 10.216, essa pessoa precisa assinar um termo no momento da admissão. E o término da internação voluntária também acontecerá por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico que está acompanhando lá o caso. A internação involuntária, que é contra a vontade da pessoa, do indivíduo, do sujeito, do paciente. Para que essa internação possa acontecer, ela precisa ser autorizada por um médico e no prazo máximo de 72 horas. Isso é um ponto muito importante, hein? No prazo máximo de 72 horas, essa internação deve ser comunicada ao Ministério Público Estadual. Se você é responsável técnico, coordenador do CAPES, de um equipamento de saúde, onde essa internação vai acontecer, esta internação involuntária, você precisa fazer a comunicação no prazo máximo de 72 horas ao Ministério Público. O término da alta da internação, né, a chamada alta, ela vai acontecer por solicitação escrita de um familiar, o responsável legal, ou quando o responsável pelo tratamento assim entende. E a terceira forma de internação é a compulsória. A internação compulsória também se dá contra a vontade, muitas vezes, né, contra a vontade do paciente, e ela acontece mediante a autorização, a determinação de um juiz competente. A internação compulsória acontece após uma ação judicial e a determinação de um juiz. São essas três formas, modalidades de internações que a Lei 10.216 prevê, sendo qualquer uma delas vedada em instituições de caráter asilar, em instituições de caráter manicomial. Perguntas, gente, até aqui. Professor, essa internação involuntária que tem que ser comunicada ao Ministério Público, seria porque o Ministério Público é aquele que também faz os processos de pessoas normais, onde há prisão, retenção em cadeia, essas coisas. Teria alguma relação ao fato de um cidadão estar interditado, não poder ter sua liberdade? Sim, também, casos de interdição, né, incapacidade civil também, casos de consumo abusivo de substância química, também essa internação pode acontecer. Faz sentido do Ministério ser comunicado, né? E a ideia do Ministério ser comunicado é justamente para se evitar a arbitrariedade nessas internações, sabe? De que familiares em conluio muitas vezes com um profissional ou em acordo com um profissional decidam pela internação de uma pessoa sem um critério técnico, científico. E aí a gente volta lá para aquele modelo manicomial, né? Onde as pessoas, as famílias entendiam que a pessoa era desajustada ou tinha algum tipo de
problema, entre aspas, e internavam arbitrariamente, aleatoriamente, com o aval de muitos profissionais, né? Quando a gente coloca o Ministério Público, quando a lei, né, 10.216 coloca o Ministério Público aqui, é justamente para que se evite esse tipo de prática de internações arbitrárias, aleatórias, como aconteceu ao longo da história, né? Professor, Oi. é a Thalita, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? Eu não sei se vocês viram, mas teve mais um caso, né, de uma advogada que tentaram internar ela e ela fugiu e tiraram ela da casa do atual marido, né? O ex-marido e as filhas tiraram ela de dentro da casa do ex-marido, uma circunstância bem parecida com a daquela outra... Ai, gente, desculpa o meu papagaio aqui. Numa situação bem parecida daquela moça que foi tirada de camisa de força também. Então, assim, aconteceu recente e o ex-marido dela é advogado, né? Então, assim, já está chegando numa investigação aí de que realmente foi uma trama entre o pai e as filhas dela, né? Então, a gente vê que parece que cada vez tem mais casos que deveriam ser em menores quantidades, né? Deviam ser raros. A gente está vendo um aumento dessas histórias, né? Então, Thalita, uma história como essa que você está compartilhando reforça aquilo que eu disse, né? Eu não, né? Eu só compartilhei com vocês aquilo que é dito. Que a reforma psiquiátrica no nosso país ainda não está consolidada. Ainda há muito que se fazer, porque infelizmente ainda acontece internações tais como aconteciam em outros tempos. Ainda existem instituições de caráter asilar, instituições que segregam e que violentam as pessoas em seus direitos humanos. Por isso que dizemos que a reforma psiquiátrica ainda não está efetivamente consolidada e ainda requer-se muita luta, muitos movimentos, muitos posicionamentos por parte de todos os profissionais de saúde mental. Essa lei 10.216 é um marco e ela é muito importante, porque você viu que ela prevê todos os direitos da pessoa em sofrimento psíquico. Ela esclarece esses tipos de internação com muitos critérios, e critérios claros. Mas, infelizmente, né, se não há uma observância por parte da sociedade, por parte de nós profissionais, a lei ela é fria, né? Ela não, por si só, ela não acontece. Por isso a necessidade de nós profissionais conhecermos e buscarmos a efetivação desses direitos das pessoas em sofrimento psíquico, né? Pessoas estas que muitas vezes não terão condições de falar dos seus direitos, né? Mas nós profissionais podemos falar por elas, né? Sim, é verdade, Pro. E outra coisa assim que eu percebo é que quando acontecem esses casos, fica mais uma coisa ali entre a pessoa provar que não é e a família, mas não existe uma punição nem para aquele médico, nem para o advogado que fez, não existe uma punição. A gente não ouve falar sobre uma punição mais severa pelas pessoas que tentaram fazer essa internação de forma criminosa, né? A gente pode chamar de criminosa nesse caso, né? Uhum. Ó, internação compulsória, por exemplo. Internação compulsória. Vou explicar de uma forma simples, simplória, né? Como que ela acontece? A pessoa está em sofrimento intenso, psíquico ou por conta de um consumo abusivo de drogas ou por conta de um outro transtorno, e a convivência está insustentável, e aqui eu entro numa questão bastante delicada, porque o que é uma convivência insustentável para uma família que tem uma pessoa em sofrimento psíquico? Mas, enfim, essa família entende que essa convivência está insustentável, ela entra com uma ação judicial, solicitando essa internação. Após a apreciação pela autoridade judiciária, após as avaliações profissionais, porque o juiz, para fazer ou para determinar essa internação, ele solicita a avaliação psiquiátrica, a avaliação médica, enfim, dos profissionais envolvidos
do tratamento desta pessoa. Por fim, após essas avaliações, ele determina essa internação. É realizada em um equipamento de tratamento aí sugerido e proposto pelo SUS. Só que vejam, mesmo sendo uma internação compulsória, mesmo sendo algo que é requisitado pela família, eu tenho a presença de uma autoridade judiciária, que é o juiz, e eu tenho a presença de todos esses profissionais que estão atuando ali nas avaliações. Então, são várias pessoas envolvidas nesse processo para que não aconteça nenhum tipo de arbitrariedade, ou pelo menos para que esses direitos sejam vistos, né, sejam observados. Tudo para quê? Para que casos como esse que a Thalita está comentando não aconteçam, né, como aconteceu por tantos anos em nosso país e por todo o mundo. Como casos como aquele que a gente assistiu no Bicho de Sete Cabeças não sejam comuns, estejam aí acontecendo e, infelizmente, lamentavelmente, estão acontecendo. Mas quando nós temos uma legislação clara, quando nós temos profissionais com clareza desses direitos, a gente tem condições de minimizar essas arbitrariedades, essas práticas criminosas, né? Atenção para isso, viu, gente? Muita atenção. Principalmente se você for atuar, por exemplo, numa comunidade terapêutica, numa clínica de recuperação. Muitas instituições destas praticam internações involuntárias assim de forma arbitrária, criminosa. Basta uma ligação da família que eles enviam um carro com 3, 4 funcionários para buscarem lá o adolescente, para buscarem a pessoa na sua residência de forma involuntária, violenta, e tiram essa pessoa do convívio familiar, levam para essa comunidade, para essa instituição, e lá medicam muitas vezes de forma indiscriminada, e lá impedem que essa pessoa tenha contato com os equipamentos, com os recursos de comunicação, uma carta, um celular, um e-mail, que contraria os direitos humanos, o que contraria o que é previsto nessa Lei 10.216. E se você tiver um equipamento assim, trabalhando, cuidado, lembre-se do nosso pacto, da nossa necessidade de observar os direitos humanos na nossa prática em psicologia, viu? Aí você chega num local como esse, tá lá as pessoas trancafiadas, presas, com cadeados. É lamentável, mas acontece e está acontecendo nesse exato momento, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, em 2002, a gente cita, né, a portaria 251, e essa portaria tem por finalidade reclassificar os hospitais. Existe um programa chamado Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiatria, tem por objetivo justamente fazer uma avaliação nesses hospitais para perceber e identificar se eles estão com características asilares, manicomiais. Também é uma legislação importante, né, dentro da reforma psiquiátrica. Bom, Política Nacional de Saúde Mental. A gente tem falado aí da Lei 10.216, de 2001, uma lei que tem 19 anos de idade.
e é tida como uma lei, como um marco histórico da reforma psiquiátrica. Veja, algumas perguntas, né? Essa lei é resultado de intensos movimentos sociais protagonizados por usuários, familiares e profissionais de saúde. Entendemos a importância do fechamento dos leitos psiquiátricos como parte desta reforma. Mas o que aconteceu às pessoas institucionalizadas e que perderam o contato com suas famílias? Eu estou falando de pessoas aqui que muitas vezes permaneceram 20, 30, 40, 50, 60 anos internadas em manicômios. O que aconteceu com essas pessoas? Ou como reinserir quem foi privado de contato social por tantos anos? Abrem-se os portões e depois? Para que essas pessoas não ficassem ou não houvesse desassistência, né, a gente tem os serviços substitutivos, que é o que nós estamos falando ao longo do nosso encontro hoje. São os CAPs, Centros de Convivência, Equipamentos de Saúde Mental na UBS, o consultório de rua. E aí nós temos programas como o programa de volta para casa e os serviços de residências terapêuticas. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Programa de volta para casa. Não precisa decorar, tá? Mas eu menciono o ano para que você vá assim tendo um panorama da evolução, tá? Dentro daquilo que a gente chama de reforma psiquiátrica. Em 2003, o Ministério da Saúde criou o programa de volta para casa. E esse programa consiste no recebimento de um auxílio reabilitação psicossocial. Pessoas internadas por longo tempo, pelo menos 2 anos ininterruptos, podem receber esse auxílio. E esse benefício ele se constitui no pagamento mensal de um determinado valor, não é alto, é um valor é um valor baixo, né? Não tenho agora quanto está esse valor nesse momento, mas não é um valor alto, talvez, muito provavelmente menos que um salário mínimo, mas é um valor assim significativo no sentido de que ele proporciona condições para que esta pessoa que esteve internada ou que perdeu o seu contato com familiares, ela possa ir buscando ou alcançando essa reinserção social na comunidade onde ela vivia ou vive, né? Ele é pago para essas pessoas egressas de hospitais de custódia, para as pessoas que estão inseridas em residências terapêuticas e ou as que voltaram a residir com suas famílias. É pago durante 1 ano e pode ser renovado se a pessoa estiver sem condições de reintegração e autonomia. Programa de volta para casa. Um outro serviço importante dentro da Política Nacional de Saúde Mental é o serviço de residência terapêutica, que naquele nosso encontro com a Cris, lembram? Ela mencionou bastante. E o que é uma residência terapêutica? É uma casa, tal como a minha, como a sua, e ela é localizada num espaço urbano e que tem por objetivo acolher os egressos de hospitais psiquiátricos, de hospitais de custódia, pessoas que perderam os seus laços familiares, pessoas que
que não sequer sabem onde estão suas famílias, permaneceram por muito tempo internadas ou em situação de rua. E aí o SUS tem esse serviço de residência terapêutica, no qual essas pessoas serão acompanhadas, assistidas, e o serviço de residência terapêutica ele é articulado com a rede de cuidados do SUS, com o CAPS e com os outros equipamentos. A maioria dos municípios possuem, viu? Serviço de residência terapêutica. Em São Bernardo eu não sei onde está localizado, porque eu não conheço. Mas em Ribeirão Pires eu trabalhei na saúde mental de lá. Fui responsável técnico pela residência terapêutica masculina, onde residem 9 pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e que estão lá, vivendo, sendo assistidos, sendo acompanhados no CAPS. Nessas residências terapêuticas, nós temos lá uma cuidadora ou 2 cuidadoras, dependendo do tamanho da residência, né? A gente vai ver aqui na sequência, existem modalidades. Também o residente desse serviço, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Cuidadora é uma pessoa que está ali no dia a dia, cuidando da alimentação, do acompanhamento da higiene, tanto dos residentes como da casa. Estão ali acompanhando a medicamentação, né, a prescrição dos remédios, dos medicamentos, os horários. Os demais profissionais, né, acompanham, assistem por visitas, e quando essas pessoas vão até os outros serviços, né. Nós temos o serviço de residência terapêutica 1, que é o mais comum. Ideia, ou pelo menos a concepção, eu diria, o objetivo é que haja reintegração social e familiar. Não sendo possível a reintegração familiar, que seja possível a reinserção social. Essas pessoas que residem nessas casas, nessas residências terapêuticas, possam ir e vir, possam muitas vezes produzir sua renda, possam sair, possam pegar ônibus, trem, sei lá, passearem, e voltam, né, para suas residências, assim como você e eu. E as modalidades 2 são casas que acolhem sujeitos, né, pessoas em situação de maior gravidade, muitas vezes por conta de uma condição de saúde ou algum tipo de dependência física, ou muitas vezes por conta do próprio processo de envelhecimento. Em Ribeirão Pires também nós temos uma casa, uma residência terapêutica de mulheres que estão nessas condições, né? A modalidade 2, ou por conta do envelhecimento, ou de algum outro tipo de limitação. Elas permanecem lá assistidas, acompanhadas pelas cuidadoras e por essa equipe multidisciplinar. Se você tiver a oportunidade de visitar e de conhecer uma residência terapêutica, não perca a oportunidade, viu, gente? Essa é uma experiência muito bacana para vocês. E quem sabe, né, quando nós voltarmos para as nossas atividades presenciais, a gente possa ir junto numa residência terapêutica e bater um papo com o pessoal lá. E quem sabe conhecer o Leandro, né, que a Cris mencionou naquele encontro.
Professor, mas eles permitem o acesso assim de pessoas de fora para poder ver como que é, conhecer? Então pode não ser tão simples, né, Rafael? Dependendo do município, dependendo dos profissionais que estão lá, pode não ser tão simples, né? Em Ribeirão Pires eu digo para você que sim, porque nós iríamos lá, né? Eu trabalhei lá, eu tenho conhecimento, conheço pessoas lá, profissionais lá, assim. Mas, de repente, se você chegar numa residência, sei lá, em São Bernardo, que eu não conheço, né? Não posso falar, mas eu não sei. Mas, enfim, de repente, por exemplo, chega em São Bernardo, talvez você não tenha esse livre acesso, né? Algo que, no meu entendimento, confesso que contraria um pouco o objetivo da residência terapêutica, que é a reinserção social, né, o convívio social com essas pessoas. Então, receber visitas faz parte, né, da reinserção social. Mas muitas vezes, Rafael, os profissionais que lá estão ainda estão com uma mentalidade manicomial, ainda estão com uma mentalidade de segregação. E aí proíbem visitas, proíbe outras atividades, sabe? Proibições, normas, regras. Isso tudo faz parte de uma estrutura manicomial, e a estrutura manicomial não necessariamente está nas leis, não necessariamente está nos hospitais e nos manicômios. Muitas vezes a estrutura manicomial está dentro da cabecinha desses profissionais, né? Ah, entendi, professor. Entende? Quando eu fui responsável técnico da residência lá, a gente falava residência dos meninos, né? Porque eram 9 rapazes. Puxa, eu pegava essa galera, cara. Eu vim para o Parque Celso Daniel em Santo André com eles uma vez. Eu vim para o Parque Piranguinha, também em Santo André, uma vez. A gente passeava, cara. A gente saía. Às vezes acontecia algumas intercorrências, sabe? Do tipo, uma vez o Silvio, que é um rapaz, né, cara? Ele tava lá no playground lá do Parque Piranguinha, fez xixi lá no meio de todo mundo, tal. Mas é algo que para aqueles que são normais, sabe? Que absurdo, não pode. Mas assim, são coisas que acontecem, né, cara? Nós somos humanos e eu acho que a loucura está muito mais nos olhos de quem vê do que da situação em si. E como Machado de Assis disse lá no seu livro, né? O alienista, quem será que é o alienado, né? Quem está lá dentro, quem está aqui fora. Professor, Opa, a Mari quer, o som dela não está saindo aí, então ela fez aqui uma pergunta. Ela está perguntando assim, ó, quais são os critérios para as cidades aderirem a essas residências terapêuticas? olha, os critérios são... Esse serviço já é um serviço previsto legalmente, né? Na Política Nacional de Saúde Mental. Claro que dependendo do tamanho do município, você não vai ter condições para que isso seja implantado, até porque tem uma gestão financeira por parte do município. E aí a gente entra também em outras questões aí de orçamento, né? Enfim. Mas há a previsão legal, né? Para que esses serviços estejam disponíveis para as pessoas. E mesmo naqueles municípios mais pequenos, né? Talvez em municípios aí mais interioranos, que tenham pessoas que precisam ser atendidas nesses serviços, poxa, precisa ser feito o encaminhamento, né, o direcionamento, o contato, para que essa pessoa possa ser beneficiada com esse tratamento. O psicólogo no serviço de residência terapêutica. A presença do psicólogo nesses equipamentos substitutivos é fundamental, né? Porque
que é o psicólogo que vai contribuir para a garantia de qualidade ao atendimento, o psicólogo que é o profissional competente para proporcionar condições de desenvolvimento de competências, de autonomia, para acolher essas pessoas e os profissionais que lá atuam também, para reescrever uma nova história, para propor narrativas mais assertivas, mais adaptáveis a essas pessoas, né, esses residentes que têm uma história de experiências muito negativas. Ao psicólogo também cabe buscar, quando possível, a aproximação da família, a possibilidade de trabalho, a reinserção social na comunidade. E veja que família, trabalho, comunidade são estratégias questionáveis, né, quanto ao resgate da dignidade humana. Esses passeios que eu fiz com esse pessoal, gente, as experiências foram fantásticas. Como era gratificante poder passear com esse pessoal, estar ali com eles, pessoas com um histórico de experiências negativas, com histórico de abandono, com histórico de anos de internação. Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs. Também fazem parte dos equipamentos, dispositivos substitutivos ao modelo manicomial. Nos CAPs você encontra espaços de convivência, espaços que proporcionam relações humanas, espaços que buscam um tratamento humanizado, espaços de atividades que possam proporcionar o desenvolvimento de pessoas que estão em sofrimento psíquico intenso. E esses espaços de atividades são compostos por grupos operativos, por grupos terapêuticos, por oficinas, por atividades de passeio, por recursos lúdicos, com o objetivo de proporcionar, de desenvolver autonomia, competências, reinserção familiar, social, acolhimento. Essa é a concepção, né? Mas assim, como eu mencionei para o Rafael, para todos nós, né, muitas vezes os profissionais eles acabam se institucionalizando, a estrutura manicomial fica dentro da cabeça de cada um. E quando isso acontece, não é o equipamento de saúde, não é o local, mas sim a cabeça do profissional. Quando isso acontece, o psicólogo que lá estiver, se não for ele o institucionalizado, que ele possa propor atividades, né, para também esclarecer esses profissionais. Agora, se é o psicólogo que está institucionalizado, ele possa lembrar, né, dessas nossas conversas, lembrar de sua formação, lembrar do seu código de ética, lembrar da reforma psiquiátrica, enfim, e se desprender, se libertar dessas amarras manicomiais, né? Os CAPs são divididos em 3 tipos. CAPs 1, que são para municípios com população entre 20 mil e 70 mil habitantes. CAPs 2, municípios com população entre 70 mil e 200 mil habitantes. E o CAPs 3, que são
serviços ofertados em municípios com população acima de 200 mil habitantes. CAPS 1 e CAPS 2 oferecem atendimento em período integral, de segunda a sexta-feira. E o CAPS 3, eles estão lá em atendimento 24 horas por dia. E possui leitos para a atenção no caso de crise, de surtos. Ele tem a possibilidade de ofertar esse atendimento. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer também, conheçam, tá bom? Um centro de atenção psicossocial, olhem, vejam, perguntem. Acho que uma pessoa próxima aí que pode nos ajudar, não nesse momento, né, de pandemia aí, mas em breve, podemos fazer uma visita. A Thalita já foi comigo, né, lá em Ribeirão Pires, né, Thalita? Conhecemos o CAPS por lá. Foi muito legal. Nós passeamos por tudo e ficamos uma boa parte do tempo no Hospital Dia lá, que foi muito interessante, né? Foi. Para você que não conhece, tente conhecer, tá bom? O Alexander é uma pessoa que nós conhecemos aí, né? Lembram dele, né? Ele trabalha no CAPS de Ribeirão de São Bernardo, lá em Rio de Ramos. E talvez ele possa ser um canal, né? Para aquelas e para aqueles que quiserem conhecer, se aproximar, ver como é o serviço. Eu digo para vocês, gente, que a experiência que eu tive no CAPS foi, para mim, muito importante para minha prática profissional. Muito importante. Passei pelo CAPS AD, que dentro desses tipos é o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que se propõe ao tratamento de pessoas com dependência química. Eu passei pelo CAPS 2. As experiências e os aprendizados que eu tive lá foram para mim assim muito significativos, que eu levo por toda a minha vida. Dentro desses tipos também nós temos o CAPS I, que é o CAPS infantil, que é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Se você quiser trabalhar num CAPS depois de formada, os concurso público, né, para as prefeituras, ou muitas vezes processos seletivos. Porque vocês lembram quando a gente conversou sobre o SUS, nós falamos que a gestão da saúde é encargo do município? Muitas vezes o município tem empresas que fazem a gestão de sua saúde. Aliás, muitas vezes o município tem empresas que fazem a gestão da saúde lá no seu território. Então, essas empresas que são como que terceirizadas, elas promovem processos seletivos para a contratação de profissionais. Também é um caminho, se você tiver o desejo de trabalhar no serviço público, né? Psicóloga no CAPS. Bom, as atividades são as mais variadas, né? Você vai estar trabalhando com uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra, por enfermeiros, às vezes por terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, recepcionistas, o pessoal da limpeza são profissionais de saúde mental também. O profissional de limpeza dentro de um CAPS está ali em contato com os pacientes, está ali conversando, dialogando. Então é importante ouvir todos fazem parte dessa proposta de tratamento. O psicólogo, a psicóloga, atividades como acolhimento, discussão de casos em equipe, psicoterapias, atendimento à crise,
triagens, avaliações, atividades em grupo, desenvolvimento de oficinas, atendimento de famílias através de grupos familiares, fazer visitas domiciliares, atividades lúdicas, artes, música, teatro, cinema, atividades de cuidado e beleza, programas de geração de renda, economia solidária, passeios, enfim. Não é só psicoterapia, tá bom? Não é só isso que o psicólogo faz, principalmente inserido dentro de um CAPS. Todas essas outras atividades vão buscar a promoção de saúde, a reinserção social, familiar, a autonomia, o desenvolvimento de competências para que a pessoa que está ali conosco possa viver uma vida com maior qualidade possível. Dentro da proposta que nós temos aqui de clínica ampliada na nossa disciplina, poxa, pensem nas muitas possibilidades que você tem de atuação além lá da sua sala, do seu consultório. Tudo bem, gente? Perguntas Sim. até aqui? Não, por enquanto de boa, professor. Tranquilo, Rafa? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá ok. Veja, dissemos, né, há pouco que a reforma psiquiátrica ainda não está efetivamente consolidada. Apresentei para vocês alguns equipamentos substitutivos. Conversamos sobre a Lei 10.216, que é um marco histórico na reforma psiquiátrica no Brasil. Vimos aí serviços como o Programa de Volta para Casa, os serviços de residência terapêutica, os CAPs. Mas a gente mencionou aqui algumas vezes hoje que a reforma psiquiátrica no nosso país ainda não está efetivamente consolidada. E aí eu quero mencionar com vocês e chamar a sua atenção para alguns retrocessos. Apesar de não estar efetivamente consolidada, a gente já tem retrocessos. Muitos. Nova saúde mental, né? Alguns retrocessos. Em fevereiro de 2019, o Conselho Federal de Psicologia, nosso conselho, né, manifestou repúdio à norma técnica número 11/2019, intitulada Nova Saúde Mental. Essa nota técnica é um documento que aponta para um grande retrocesso nas conquistas estabelecidas com a reforma psiquiátrica e que contraria a Lei 10.216. Veja, a nota técnica de 2019 foi intitulada como Nova Saúde Mental. Imediatamente o Conselho Federal de Psicologia se manifestou. Isso eu chamo de luta, de posicionamento, de responsabilidade que cada um de nós temos para nos manifestar quando os direitos humanos forem aviltados, forem vilipendiados. Entre alguns outros pontos,
pontos, né, que nós poderíamos mencionar, essa nota ela apresenta questões que desconstroem a política de saúde mental. Entre eles, a indicação de ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Olha só. Se a gente fala da reforma psiquiátrica, e a gente menciona a substituição de leitos de hospitais psiquiátricos por equipamentos que possam proporcionar reinserção social, familiar, desse sujeito em sofrimento intenso psíquico, vem essa norma no ano de 2019 e indica a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Essa norma também prevê uma norma do Ministério da Saúde do ano de 2019. Ela também prevê o financiamento para a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Aqueles chamados eletrochoques. Ano de 2019, atual governo federal. Que é o nosso governo, chamado governo Bolsonaro. Eu não estou aqui para falar bem ou mal deste ou daquele partido, tá, gente? Entendam bem, por favor. Eu estou apresentando e conversando com vocês sobre retrocessos que nós observamos na política de saúde mental. Fato é que, neste atual governo, no ano de 2019, há essa norma técnica, esse entendimento manicomial do tratamento da saúde mental. Como está hoje, 2020, ainda em discussão. Até porque 2020 foi marcada por esse momento de pandemia, né? Então as atenções se voltaram muito mais para esse contexto, né? Mas a norma técnica é de 2019, então é algo muito recente ainda, que ainda carece de muitas discussões, de muitos posicionamentos, de muitas lutas. E você, estudante de psicologia, eu, estudante de psicologia, que a gente possa acompanhar os movimentos do Conselho de Psicologia, do Conselho Federal, dos debates, das discussões nacionais, que políticas públicas, tais como essa 10.216, elas acontecem e elas se efetivam e elas são promulgadas e propostas a partir de um movimento social, de um movimento de profissionais, como sempre foi ao longo da história e como continua sendo hoje. E quando nós nos calamos diante de posicionamentos políticos, nós estamos concordando, de certa forma. Então, a responsabilidade que temos é muito grande, viu? Para a política de saúde mental no nosso país e diante desses retrocessos que estão sendo observados. Não sabemos, né, como ficará ou como será em 2021, 2022, mas o que sabemos é que a nossa responsabilidade é grande. Para que não haja um retrocesso, para que não haja a volta a uma estrutura manicomial, para que não haja o aumento de internações arbitrárias, criminais, como a que a Thalita mencionou, e principalmente com o aval de uma legislação, com o aval de um governo, com o aval de profissionais. Bom. Pro, posso fazer um comentário? Essa questão dos equipamentos eletrochoques, né? O senhor falou que foi em 2019, né? Eu acredito que ainda o Ministério era regido, aí, o Ministério da Saúde, pelo Mandetta, né? Que esse médico que defendia a ciência. Então é muito contraditório isso, né? Que defender a ciência em pleno 2019, onde a gente sabe que o tratamento humanizado é muito mais eficiente, e ele chamar a ciência eletrochoque, fica bem contraditório, bem aquele cara que falava tanto em ciência, de repente aprovar o financiamento de eletrochoques na saúde mental, né? Então isso me veio agora na cabeça, que tipo de ciência estão fazendo, né? E cabe a nós psicólogos
mostrar de fato que é ciência, né? Então, Thalita, eu penso que as pressões políticas devam ser muitas, né? E não sei se ele estava certo ou errado, mas enfim, é muito questionável e talvez seja por essas e outras que ele não se manteve, né? Mas enfim, são muitas variáveis envolvidas. Hoje nós temos como ministério, como ministro da Saúde, um general. Então, eu não sei se isso não sei não, né? Eu acredito que isso possa ser bastante preocupante. Mas Na hoje verdade, eu acho que tudo hoje em dia no mundo, né, em relação à política, está preocupante, né, infelizmente, né, a gente acredita até nessa questão do Covid, eu acho que pegou todo mundo desprevenido, a gente não pode nem entrar nesse mérito, eu acho que todo mundo que errou tentando acertar e vice-versa. Mas é que me chamou a atenção, né? Porque exatamente aquele que era o médico que falava de ciência aprova a compra de eletrochoque. Isso me remeteu ao filme do Bicho de Sete Cabeças, onde o médico que cuidava lá do Rodrigo Santoro, ele fazia uso de bebidas, assim, me remeteu àquela imagem de falar, poxa vida, essa é a medicina de 2020, 2019, também não uma crítica ao Mandetta, como eu falei, não é uma crítica, mas é pensar nele como médico, né, que defende a ciência e tem uma postura dessa, né? É verdade. É que essas defesas pela ciência, né, às vezes elas partem de posicionamentos teóricos, né, e talvez a gente possa encontrar algum posicionamento teórico que é a favor desse tipo de tratamento. Mas a gente vê ao longo da história que isso pode ser entendido como um grande retrocesso, né? Mas, enfim, a nossa responsabilidade é muito grande. E a psicóloga, ao psicólogo, o nosso trabalho em saúde mental, ele sempre vai ser delicado, ele sempre vai ser permeado por esses desafios legais, sociais, morais, ideológicos. E não é uma questão de posicionamento político partidário, mas é uma questão de posicionamento político, né? No sentido social, no sentido de debate, no sentido de compactuar com os direitos humanos e com propostas de tratamento que respeitam a dignidade e a vida humana. Essa é a nossa responsabilidade. E enfrentar esses desafios sozinhos nós não conseguiremos, né? Isso requer engajamento social, isso requer participação em debates, em discussões. Naquela época, em 2019, o Conselho levantou vários momentos aí de debate, de discussões. Então, se posicione, né? Acompanhe esses debates, esteja por dentro, estude, participe, se envolva, se aprofunde, faça da sua prática uma prática técnico-científica, mas, acima de tudo, humanizada. Essa é a nossa responsabilidade, né? Fica o convite, fica a sugestão e a reflexão para nós na aula de hoje, tá bom? Aqui estão as nossas referências, né? Tem as referências técnicas para atuação de psicólogos no CAPS. Facilmente encontrado esse documento, bem bacana se você quiser ler. Você entra lá no CREPOP, no site do CREPOP, ou só digitar lá no Google também referências técnicas para atuação de psicólogos no CAPS. Você vai encontrar esse documento do Conselho de Psicologia, tem a reportagem aí do caso Damião, tem esse livro Psicologia e Políticas Públicas, que é um livro digital também da nossa instituição. Tá bom? Agradeço a todos pela participação, pelo envolvimento. Gostaria de saber se você tem alguma pergunta, uma dúvida,
gostaria de fazer algum comentário? Eu tenho uma dúvida, uma pergunta em relação ao Conselho Federal de Psicologia. Quando ele lança assim, uma nota de repúdio, quando ele briga por algo que nós sabemos que está indo contrário àquilo que a gente conhece, que a gente sabe que é bom, isso tem alguma força, por exemplo? Nós já tivemos alguma vitória em cima disso? Nós somos ouvidos ou isso é muito fraco? Fernanda, não, é um posicionamento importante, sim, indispensável. Fernanda, não, desculpa, Thalita, um posicionamento importante e indispensável. O conselho representa uma categoria profissional, né? E eu posso te dar um exemplo recente, por exemplo, da formação em psicologia. Em meio à pandemia, principalmente o pessoal do 10º aqui, né, sabe muito bem disso, estão sentindo na pele essa dificuldade, os estágios foram suspensos. O MEC autorizou estágios para que fossem realizados assim de forma remota já há algum tempo. Imediatamente os conselhos se manifestaram. Bom, gente, psicologia não é, a formação em psicologia não é bem por aí. A formação em psicologia requer presença, requer relacionamento humano. E houve uma movimentação, um posicionamento, debates. E hoje nós temos uma proposta de estágio que nós estamos realizando, você está lá com a sua turma, o pessoal do 10º está realizando, que é fruto de 70 seminários realizados ao longo do Brasil. E essas propostas são mediadas entre o sistema conselhos, enviadas para o MEC, que é o ministério, né, que a autoridade máxima, diria assim, da educação no nosso país. E então tem força, sim, essas manifestações, esses posicionamentos, é a manifestação de toda uma categoria profissional, né? Esse é um exemplo recente que eu menciono sobre a formação em psicologia, mas esse sobre a saúde mental também é importante que a categoria se manifeste, né? Assim como estava acontecendo há pouco tempo a manifestação sobre a psicologia e a assistência social na educação, sabe, que houve debates intensos também sobre essa temática da psicologia da educação, né? E normalmente quando acontecem alguns eventos sociais aí que marcam, como aquela tragédia em Suzano, esses debates são novamente levantados, mas é importante a gente lembrar que esses debates não podem se limitar somente aos momentos específicos, né? Eles precisam ser contínuos, né? E a gente, como profissional, continuar debatendo, discutindo e nos manifestando nesse sentido. Obrigada, Pro. É bom saber isso e entender, né? Para a gente poder, daqui a um tempo, fazer parte disso tudo e buscar essas mudanças, né? Sim, importante, viu? Desde já, cheguem junto, cheguem perto e vamos participando de tudo isso, né? Fernanda está com a mão levantada? Professor? Professor? Estamos te ouvindo, Fernanda. Sobre a prova, vai ser então tudo até o encontro 6, que é o encontro de hoje. Isso, sobre a prova será até o encontro de hoje. O senhor sabe como será aplicada essa prova? Se será no AVA mesmo, na prova digital? A prova acontecerá lá no AVA. Sim. Como foi feito no semestre passado, né? Entendi. 10 questões disponíveis lá no AVA, estarão liberadas para realização a partir de segunda-feira, às 14 horas, e permanecerão até quinta-feira. Então a gente tem esse tempo para realizar a prova. E na terça-feira nós temos que entrar para assistir a aula ou não será só ter alguma coisa na terça-feira que vem ou não? A gente Não. realiza a prova? Eu aviso vocês se houver mais alguma orientação, mas em princípio a terça é reservada para a realização da prova, né? Sim. Não há conteúdo novo. Tá bom, então. Obrigada. Imagina, Fê. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Não?
Bom, Não, havendo... obrigada. Eu acho que nós comemos bastante bifinho. Acho que sim, né? Acho que de bifinho em bifinho a gente vai ficando fortinho, né? Bom, gente, então é isso. Obrigado, tá? Um ótimo dia para vocês. Uma boa terça-feira. E até segunda e terça-feira, né? Ah, não. Semana de prova. Segunda o 10º tem orientação de estágio na segunda, né? Mas aí a gente vai se vendo e vai se falando até lá. Bom? Obrigada. Obrigada, Pro. Obrigada, professor. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, galera. Uma boa semana para todos.